Fala galera, beleza? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam bem-vindos aqui ao canal Destino América mais uma vez. E nós vamos contar hoje pra vocês o que, amor? Como foi a nossa experiência com a entrevista do nosso visto americano? O nosso vídeo que a gente falou a respeito de como tirar o visto americano fez muito sucesso. São quase 10 mil visualizações. Eu acho que enquanto a gente estiver postando esse vídeo já vai ter batido 10 mil, eu acredito. E nós vamos retornar com esse tema contando como foi um pouco da nossa experiência, o que eles fizeram de perguntas. Então fica aí com a gente, depois da vinheta a gente volta. Então, eu queria começar pedindo para você se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu joinha para que a gente tenha mais avaliações e continue gravando vídeo para vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram, eu vou estar colocando o link aqui embaixo. E aí você se inscreve, pode nos mandar mensagem, pode falar a sua experiência, a gente vai estar respondendo todo mundo. Inclusive muita gente manda pergunta lá e a gente responde todo mundo, viu? Então, para quem não sabe, né, a gente contou um pouquinho da nossa história. Nós morávamos em Aracaju, Sergipe, o menor estado do Brasil. E a gente morava lá e o local mais próximo, né, para fazer entrevista, para fazer todo o processo do visto, é lá em Recife. Então nós agendamos o CASV, que é para recolher a biometria. A gente agendou o CASV para o mesmo dia da entrevista. Então a gente foi para o CASV de manhã, acho que umas 8 horas. Foi. Bem rápido. Foi bem cedo. Porque a hora que você agenda é a hora que eles vão realmente atender, não tem atraso. E aí a gente fez todo o processo no CASV e a gente já foi pro centro lá da entrevista, fazer a entrevista. A gente Consulado, foi né? O consulado americano. A gente foi pro consulado umas 11 horas, mais ou menos. Exato. Lá no consulado tem uma fila enorme. Eu acho que no consulado não é por agendamento de horário, acho que é por ordem de chegada, né? Você lembra? Não, é horário, agendamento de horário, sim. Bom, se for, eu acho que é agendamento de horário mesmo. Agora sim, ser atendido bem na hora. Mas tem muita gente, acho que todo mundo que marcou para aquele dia, né? Então são muitas pessoas, é uma burocracia bem grande, porque você não pode entrar com o celular, você tem que deixar tudo lá fora, eles revistam você todo e é uma situação bem interessante, bem diferente. Como foi a nossa entrevista? A gente já explicou um pouquinho qual era o nosso perfil. Nós éramos MEI, nós não tínhamos muito tempo de MEI, a gente tinha 3 meses, certo? Só para avisar aqui, MEI é microempreendedor individual, beleza? Isso, a gente tinha apenas 3 meses, porém a gente tinha comprovação bancária, a gente ainda não tinha o imposto de renda. Quando a gente foi fazer a entrevista, a gente deixou isso bem claro para a pessoa que fez o nosso processo, porque a gente contratou uma assessoria, a gente não tinha inglês. Isso foi em 2016. No finalzinho 2016. Já. Finalzinho de 2016. Isso, para início de 2017, a gente ia casar em janeiro, a gente já tirou em cima da hora. Inclusive, quando a gente tirou o visto, a gente já tinha passagem comprada. A gente não indica que vocês comprem passagem antes de tirar o visto, porque isso foi uma loucura. Enfim, indo logo para a parte da entrevista. Nós levamos... A gente levou tudo, gente. Todos os documentos. A gente levou um bolo de documento. Tudo que você imaginar. Tudo. Contrato de apartamento. Contrato de... sei lá, de tudo. Tudo que a gente tinha, loja online, documentação, financiamento de carro, a gente levou uma pasta desse tamanho. Documento comprovando que a empresa realmente era nossa, um monte de coisa que eles pedem, né, documental. Então assim, eles podem pedir ou eles podem não pedir, mas a gente aconselha que vocês levem tudo. A gente levou certidão de nascimento, vocês a gente levou também extratos bancários, porque falam que eles pedem, eles podem pedir mesmo. A gente levou extrato bancário, tudo que você imaginar de documento, a gente levou. Partindo para a parte da entrevista.
Quem atendeu a gente foi uma senhora, ela era muito simpática, porém na fila você escuta a entrevista das outras pessoas e você vê quando as outras pessoas são negadas. E todas as 3 pessoas na nossa frente tiveram visto negado. Então imagina, a gente ficou muito nervoso. Muito Só que tenso. a questão é, você não pode aparentar nervosismo. Porque se você está indo viajar, qual o motivo de você estar nervoso? Né? Naquela época a gente ia vir realmente só para passear, a gente não estava vindo para ficar aqui. Então não tinha motivo da gente ficar tão nervoso assim. Exatamente. E o que mais deixa você nervoso já é toda aquela burocracia para você entrar, você já entra sendo revistado e tal. Você já fica um pouco ansioso assim, já fica, meu Deus, o que é que eu vou responder lá na hora? Você já fica um pouco tenso assim, mas você tem que manter a calma, porque é um procedimento normal, padrão que eles fazem com todo mundo. Então, a primeira pergunta que a cônsul fez na entrevista foi com o que vocês trabalham, certo? A nossa empresa era de decoração de festa infantil, então a gente disse, a gente trabalha com decoração de festa infantil, ok. Quanto vocês ganham por mês? A gente disse, a gente ganha tanto por mês. As respostas precisam ser bem diretas. Terceira Sem pergunta enrolação. que ela fez, o motivo da viagem. Ela perguntou o motivo da viagem e a gente disse, não, nós vamos turistar. Turismo. Só turismo. Ela disse, por que Orlando? Aí a gente disse, né, não, porque nós temos um sonho de criança, de conhecer a Disney, conhecer os parques. E a pessoa que fez o nosso formulário, ele até disse bem assim, que uma das grandes desculpas que as pessoas usam para vir para os Estados Unidos é vou de lua de mel e vou conhecer a neve, quero conhecer a neve. Então essas são as 2 desculpas que o consulado escuta e não é aconselhável você falar isso. Outra dúvida também que algumas pessoas até me perguntaram no meu Instagram. Daniel, você acha que eu preciso casar para fazer a entrevista? Cara, quando a gente fez, a gente não era casado. Nós éramos noivos e não morávamos juntos. A gente não era casado ainda no papel, nada. A gente só era namorado e detalhe, a gente conseguiu fazer, acho que por uma graça de Deus, porque tem pessoas que fazem separados, mas a gente conseguiu fazer a entrevista juntos. Gente, o consulado ele não quer saber seu estado civil, ele não quer saber a importância de você ser casado ou não, o que ele quer é vínculo. Então você precisa ter vínculos bons. Se vai em 2 pessoas, precisa ter vínculos bons. Exato. A 4ª pergunta que ela fez... Ela perguntou se a gente era formado. Isso, perguntou a nossa formação. Na época eu estava cursando fono. E aí ela fez muita pergunta. Aí ela perguntou, e qual a sua pretensão profissional depois que você se formar? E aí eu fiquei assim, eu não esperava essa pergunta. E aí eu respondi, não, eu pretendo fazer isso, fazer aquilo. Porque ela quer saber quais são os seus planos futuros. Ela quer também dar uma pegada em você aí, para ver se você se embanana com suas respostas. Nós éramos muito novos na época, eu tinha 20 anos, você tinha 21 anos. Exato. Então esse é um perfil assim, um pouco estranho para ir para os Estados Unidos só. E aí a última pergunta dela... Não, ela perguntou também. Então, ela fez outra pergunta também, que eu acho que eles fazem muito, né? Que é, vocês já conheceram outro país? A gente respondeu. Qual faculdade a gente estava fazendo? Qual faculdade a gente estava fazendo? Eu disse que estava fazendo designer. Aliás, eu disse que eu já era formado em designer e ela estava fazendo fono na faculdade, na Universidade Federal. Gente, eu vou contar para vocês a última pergunta da cônsul. Ela Quando perguntou a gente assim, preencheu a DS... antes dela chegar nessa pergunta, ela perguntou assim, quanto tempo vocês têm que estão juntos? Meu Deus do céu. Aí a gente disse, 8 anos. Aí ela olhou pra gente, viu que tinha sido preenchido, que a gente vinha a turismo e disse bem assim, vocês têm certeza que vocês não vão viajar pra lua de mel? Quando ela fez essa pergunta, ela tava assim, escrevendo um negócio assim, ou anotando aqui no computador. Quando ela falou 8 anos, ela fez assim, ó. Ela começou a rir da nossa cara, a cônsul. Ela achou que a gente tava mentindo e que a gente tava namorando esse tempo todo. E vindo pra cá pra morar. Tava vindo pra ficar. E aí eu disse, não, estamos indo ao turismo. Pronto, a entrevista acabou aí, a gente confirmou tudo que a gente tinha colocado na nossa DS. Ela pegou os passaportes e disse, visto aprovado, boa viagem. Na hora que ela falou isso, a gente fez assim, ó. Eu não acreditei, porque é um processo tão longo, gente. Meu Deus. Mas enfim. Saiu um peso das nossas costas ali, porque se a gente perdesse aquela entrevista, a gente ia perder tudo.
Então, muita gente tem entrado em contato com a gente, falando do seu perfil, a gente tem dado alguns conselhos, baseado naquilo que a gente viveu, nas nossas experiências. Alguns têm aceitado, outros não têm aceitado. Enfim, a única coisa que a gente quer deixar para vocês é: não fale nada diferente do que o que você preencheu na sua DS. Por favor, não fale nada diferente. O que ele vai tentar fazer na sua entrevista é tentar pegar alguma brecha, alguma diferença. Com quem você vai? Vou com minha mãe. Você coloca na DS, na entrevista, diz: vou com minha mãe e umas amigas. Esses umas amigas já é um motivo para eles negarem o seu visto. Já é uma diferença para eles quererem negar o seu visto. Outra dica importante. Eu tive um colega meu que ele recentemente tentou tirar o visto e ele foi negado. Por que ele foi negado? Talvez na DS dele ele respondeu uma cidade e na entrevista ele respondeu outra cidade. Talvez ele mudou os planos dele. E eu sei que na entrevista a cônsul perguntou a ele: para onde vocês vão? Eles falaram: cara, uma cidade bem desconhecida da Califórnia. Que não é turística. A pessoa negou na hora, entendeu? Por mais que você não venha, mas faça o seguinte, só uma dica: coloque uma cidade bem turística, tipo Orlando, entendeu? Por mais que você depois compre a sua passagem para outro lugar, não tem problema mas nenhum responda para Orlando, coloque na DS Orlando, coloque, sei lá, Los Angeles, algum lugar que seja muito turístico. É uma dica. E assim, gente, essa foi a nossa experiência. Se você perguntar pra gente assim, mais humanamente, fisicamente falando, qual foi o maior segredo? Cara, não tem. O maior segredo foi confiar em Deus e acreditar que Ele tinha algum projeto com a gente aqui nesse lugar. Então acredite que Deus ele pode ter algum projeto para você aqui nesse lugar. E meu irmão, outro dia desse eu escutei um ditado aqui que marcou minha vida: o que é do homem, o bicho não come. Então, meu irmão, se for para você vir para cá, cara, fique em paz, fique tranquilo. Se você acredita que Deus tem um projeto com você aqui nesse lugar, faça as coisas corretamente, responda as coisas direito, correto, entendeu? E vai dar tudo certo. Tem uma música que diz assim, que a porta fechada é Deus, mas a aberta é Deus também. A tempestade é Deus, chuva forte é Deus, chuva calma é Deus. Então, meu irmão, se a nossa vida está sob o controle de Deus, tudo que acontece está sob o controle dele, não está sobre o nosso controle. Então é muito mais importante que a gente perca o controle e deixe ele ficar com o controle. Vai dar tudo certo. E se não deu, é porque Deus tem outro projeto para você. Talvez não seja agora, né? Mas acredite, Deus tem o tempo certo para tudo. E se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Pode não dar certo no seu tempo, mas no tempo certo de Deus vai dar certo. Valeu! Que Deus lhe abençoe, que todos os seus planos sejam bem-sucedidos, que você possa voltar aqui e contar a sua experiência. A gente quer muito ouvir vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!